Hoje o Saúde em Prática vai tratar de uma bebida que faz sucesso pelo mundo e é uma das preferidas dos brasileiros, o café. Quais os benefícios e efeitos do café em nosso organismo? Vamos desvendar os segredos desta bebida? É agora no Saúde em Prática. E para falar sobre o cafezinho nosso de cada dia, a nossa convidada é a nutricionista e professora do Instituto de Biociências da Unesp de Botucatu, Norca Beatriz Barrueto. Doutora Norca, muito obrigada pela sua presença aqui no Saúde em Prática. Obrigada pelo convite. Tenho certeza que o nosso bate-papo hoje vai ser, no mínimo, delicioso. Com certeza. Doutora Norca, para a gente começar, quando a gente fala sobre café, a primeira coisa que vem em mente é a cafeína. Quais os outros compostos que formam o café? Bom, um café ele é uma bebida, né, que nós apreciamos por infusão. Então, o que nós ingerimos, além da cafeína, alguns compostos fenólicos, alguns deles com ação já reconhecida de antioxidante, o que é muito positivo, porque ele retarda o envelhecimento precoce celular. Não contém carboidratos, ou seja, açúcares nessa bebida, nessa infusão. Proteínas também não, minerais, muito pouco. Então, basicamente, nós temos compostos, né, positivos à saúde, como esses compostos fenólicos, a cafeína, como um estimulante, né, também. E o sabor e o aroma que nós apreciamos bastante. Sim. E nos caracteriza como bons bebedores de café. Sim. Agora, quais os efeitos da cafeína para o nosso organismo? Bom, estudos revelam que a cafeína ela tem assim pontos positivos e negativos. Em geral, a cafeína é um psicoestimulante, ou seja, pessoas podem ser sensíveis a essa substância e terem mais agitação, palpitação, né? Ela acaba sendo estimulante. Quando isso a gente é fala verdade. que vai tomar um cafezinho para acordar, a gente realmente está fazendo isso, né? E a cafeína não está só no café, né? Ela mesmo está no nosso dia a dia, no chocolate, em refrigerantes. Então é um pouquinho difícil a gente não ingeri-la de alguma maneira. Sim. Mas no café especificamente temos a cafeína em diversas concentrações, dependendo da concentração do pó de café que a gente vai fazer o café. Então, quanto mais pó a gente põe, mais concentrado ele fica, mais cafeína ele tem. E ela, por ser um psicoestimulante, então ela tem esse lado bom, né? Dá aquela energia, né? Sim. Estudos que foram desenvolvidos aqui no Brasil também, com atletas, têm demonstrado que o uso de bebidas contendo cafeína, né, no caso, ela ajuda a melhorar o desempenho em exercícios em atletas, né, porque ela facilita com que o açúcar que está no sangue possa ser interiorizado nos tecidos para uma ressíntese, ou seja, a recuperação do músculo depois de uma fadiga, né, de extenuante de exercício acaba sendo melhor quando a pessoa toma café adoçado, né, depois de uma atividade física. E, bom, tem também um lado negativo dessa história. Sim. Né? A cafeína, ela pode interferir com algumas pessoas que têm sensibilidade a ela, né, aumentando, por exemplo, pressão. Tem outros fatores que estão presentes no café, que eu vi em alguns estudos que falam da sua composição, mas ainda não se sabe se esse efeito negativo está pela cafeína ou pelos outros compostos que estão juntos e não podem ser isolados de certa maneira. Então, pessoas que têm tendência à pressão alta, diminuam a quantidade de café. Irritante gástrico na mucosa do estômago, né? Então, pessoas que têm gastrite, diminuir também o cafezinho, não tomar puro, né? Assim, naqueles intervalos entre a refeição. Então, tem os dois lados. Faz bem, faz mal. O que vai fazer é a moderação que vai dizer, né? De que maneira a gente pode aproveitar melhor essa bebida. Com certeza. Agora, doutora Norca, a gente vai conhecer um jornalista que é apaixonado por café a ponto de ser associado à bebida pelos amigos. Então, vamos conferir. Acho que o que mais me atrai no café é o próprio conjunto da obra ali do café. Não é nem só o café, mas o ato de você ir
fazer um café, tomar o café, que é um momento que você para, você pensa, dá uma respirada, relaxa. Comecei a tomar café justamente para ficar mais acordado. Eu comecei a tomar no fim do ensino médio, época de vestibular, que a gente estuda bastante, fica acordado até altas horas. Para mim, o preferido é o cafezinho preto coado mesmo, aquele tradicional, aquele café mais caseiro, principalmente. Gosto bastante também de café expresso. E uns cafés especiais. Depois do almoço, principalmente, é um horário que eu recorro ao café para ter mais disposição. Atualmente, eu comecei a tomar sem açúcar. E estou gostando porque a gente começa a perceber a diferença entre grãos, diferença entre tipos de café. Então é engraçado que vários amigos meus viajam, vão para o exterior. Quando voltam de viagem, vão distribuir lembrancinhas para mim sempre. É uma caneca, alguma coisa relacionada a café. O pessoal me associa ao café. Se eu puder não passar sem café, eu prefiro. Que legal, o Felipe realmente é um apaixonado por café, né? Agora, mesmo gostando muito dessa bebida, é importante beber com moderação, né, doutora Norca? Qual é a quantidade de cafeína que a gente pode consumir por dia, assim, que ainda seja saudável, né? Estudos apontam que até 5 xicrinhas de café por dia é interessante. Tá ok, tá né? ok. Mas para os bebedores de café, mas é aquele cafezinho, aquele que é bom assim, de manhã, no café da manhã, né? Você pode ingerir para acordar, né? Uma xícara pequena, dá um espaço, se possível, dentro daquela rotina maluca que a gente tem no dia a dia, de uns 20 minutinhos, aí você começa o café da manhã com outros alimentos, para evitar algum choque de biodisponibilidade, que seria assim, o café interfere com alguns nutrientes minerais, né? No caso, o cálcio. Então, para dar oportunidade dele ser absorvido lentamente. E durante o dia fazer, né, aquele intervalo do soninho que aparece no meio da manhã, no meio da tarde. Então, como, né, nosso colega falou, é interessante que fique assim, depois do almoço, que dá aquela sensação de estômago cheio, de soninho. Aí sim o café ele vem Para dar aquela animada, aquela né? animada, né? À noite só diminuir, porque aí vai fazer o contrário, você quer descansar. Então, você não pode estar abusando também. Com certeza. Agora, doutora Norca, todos os cafés possuem a mesma quantidade de cafeína? Porque, por exemplo, o expresso acho que costuma ser um pouco mais forte, pelo menos para o paladar, né? Eu já sou chegada num cafezinho de coador mesmo, que eu acho que é um pouco mais suave. Ele é diferente na dosagem de cafeína? A dosagem de cafeína, como dos outros componentes do café, que fazem parte do seu aroma, da sua caracterização como bebida, ele depende do tipo de grão, do tipo de safra, tipo de torração, concentração de pó que a gente vai usar para coar. Então, se a gente quer um café mais fraco, a gente vai conseguir menos cafeína, um pouquinho mais forte, mais cafeína. Então, esse está relacionado mais com a quantidade de pó que a gente põe, né, para coar, né? Então, a recomendação seria para fazer um cafezinho coado, né? Uma colher cheia, não colmada cheia, de sopa, de café em pó, para cada um copo, ou seja, de requeijão, para 200 ml de água, né? Água fervida, não já aquecida. Então, aí você tem uma concentração de cafeína adequada, que não vai te fazer mal, né? Nesse sentido, né? De tirar teu sono ou te deixar mais ansiosa do que você precisa, né? Sim. Legal. Bom, a gente vai fazer um rápido intervalo agora, doutora Norca, mas no próximo bloco tem mais informações e dicas sobre o café nosso de cada dia. Então, continue aí com a gente. O Saúde em Prática está de volta e aqui conosco está a Norca Beatriz Barrueto, que é nutricionista e professora do Instituto de Biociências da Unesp de Botucatu, nos esclarecendo sobre uma bebida que é o cartão de visita de muitas casas brasileiras, o café. Agora, quem está assistindo o programa aqui junto com a gente desde o início, já percebeu que a doutora Norca tem um sotaque diferente, né? De onde que você veio, Norca? Eu sou do Chile.
E no meu país, basicamente, se bebe muito mais chá. O café lá não tá entre as bebidas preferidas. Não é tão forte dentro das casas, embora tenham cafeterias, né? E aí você toma muito o expresso, mas aquele feito em casa, como é feito no Brasil, coado, que perfuma todo o ambiente, dando um bom dia gostoso, a gente não tem, a gente não é um hábito, Sim, né? mas o chá também tem esse efeito estimulante de sabor também, né? Tem. Nós gostamos muito de chás, mas o Brasil, sempre quando voltamos, né, é o primeiro perfume que a gente tem de lembrança do aeroporto, já é pegar e pedir um expresso. Que legal. É um café que a gente sente necessidade, a gente meio que já se apaixonou. E dificilmente eu quero um chá depois, não. Sim, acho que é uma marca registrada já também do Brasil, né? O café acompanha a gente tanto no estudo, na vida do trabalho, então é muito positivo, né? E tem a ver com sua composição também. Com certeza. Agora, doutora Noica, por que para alguns a cafeína parece não ter muito efeito, né? Que tem gente que toma café mesmo à noite antes de dormir e continua tendo uma noite de sono tranquila. Tem a ver, como eu falei, a cafeína, né, que é um principal componente estimulante, para alguns ele tem um efeito mais sensível, né? Tem pessoas que têm mais sensibilidade. Então, na hora que você toma, ele vai agir direto no sistema nervoso e a pessoa vai ter toda aquela agitação. E outras não são tão sensíveis, então tanto faz, né, tomar. O outro efeito, por exemplo, se você à noite toma Coca-Cola, tem pessoas que não conseguem dormir e outras que podem dormir tranquilamente, como é adicionado na bebida, nos refrigerantes, como uma forma de garantir aquele estímulo, o sabor também, né? Então, acaba tendo mais... Isso depende muito do organismo para o organismo, né? Na mesma família, os pais podem ser pouco sensíveis e os filhos têm muito mais facilidade, né, de utilização da absorção mesmo e ter o efeito da cafeína. Sim, legal. Bom, o café com leite, né, conhecido também como pingado, ele faz parte ali do café da manhã de muitos brasileiros. Agora, doutora Noica, o café, ele pode prejudicar a absorção, por exemplo, do cálcio do leite? Tem estudos que provam que a absorção do cálcio de um pingado, por exemplo, lá fica comprometida, sim. Que o ideal mesmo seria tomar o café puro, né, antes, uns 20 minutinhos, e aí em seguida tomar um leite. Mas depende da concentração, porque o pingado é mais café e um pingado de leite. Então, basicamente, você tem um sabor do leite, mas se você não tem outra fonte de cálcio na tua dieta, pode comprometer a longo prazo. Não é uma coisa que a gente vai dizer, eu deixei de absorver o cálcio hoje, eu vou ter problema de osso amanhã. Não é bem assim. Tanto é que para adolescentes, crianças em geral, o pingado a gente não recomenda, porque aí acaba realmente interferindo com a absorção do cálcio. Sim. E de repente também a pessoa buscar outras fontes para consumir o leite, né? Um iogurte, de repente, para consumir o cálcio. Claro. É uma reação química o café ali com o leite? O que a gente entende é que ocorre uma dificuldade de absorção no intestino, mesmo, em nível de membrana, né? Ele acaba se complexando, né, com o cálcio, associado com a cafeína. Ocorre como um acoplamento nesse sentido, e aí você tem perdas, né, pelas fezes, né, que seria aquilo que você não aproveita de absorção. Legal. Agora, a cafeína, ela causa dependência? A gente pode, é correto a gente ouvir quando uma pessoa fala, sou viciado em café, assim, realmente existe essa dependência? Essa pessoa provavelmente vai ser viciada em Coca-Cola, em chocolate também, pode ser sim. Isso depende da sensibilidade mesmo. Então, pessoas que foram expostas muito cedo, ou seja, já na infância, relativamente com muito chocolate, com café, então ela pode sim desenvolver uma certa dependência, sim, e pode alterar um pouquinho o humor, né? Se uma pessoa um pouquinho deprimida, não sabe por quê, então de repente aquele golinho de café já volta a se sentir melhor, até um estado emocional mais tranquilo, né? Mas é importante, assim, a dosagem, né? Não exagerar, mas a gente sente, o nosso corpo sente a falta da cafeína, assim.
Legal. Bom, agora a gente vai ver uma reportagem que a nossa equipe de produção fez conversando com a Luciana Fidêncio, que é uma barista de uma tradicional cafeteria aqui de Bauru. E ela nos deu dicas de como preparar um bom café. Vamos ver. O segredo de preparar um bom café, ter um café de boa qualidade, água filtrada, não pode ferver a água porque altera o sabor do café. Sempre assim, a água sempre tem que estar. Ela não pode estar fervendo, simplesmente quando você vê que ela forma as bolhas, é a hora de você preparar o seu café. A xícara tem que ser uma xícara de porcelana. Sim, também o fundo dela arredondado dá uma diferença também na hora de você tirar um bom café, porque ele vai ficar um café encorpado, um café bonito, apresentável. O adoçante, o açúcar, ele acaba assim alterando o sabor do café. Então, por isso que os amantes de café preferem tomar puro. O tradicional, que é o coador de pano, que todos conhecem, é delicioso. Tendo uma boa higienização, pode usar, o café sai saborosíssimo. Então hoje a gente vê que tem uma mudança, o pessoal gosta muito de tomar café fora. Não é mais aquelas coisas que as pessoas antes gostavam de tomar café em casa. Hoje não, hoje eles gostam de tomar um bom café fora. Hoje a pessoa aprecia um bom café, uma boa qualidade de grãos. Tem muita gente que chega, pergunta sobre os grãos, se tem os aromatizados, que hoje em dia tem muita variedade de café. Então hoje a pessoa está um pouquinho mais à frente, então conhece um bom café, adoro café, gosto muito de café e servir ao público é ótimo. E trabalhar na cafeteria é ótimo. Você aceita um cafezinho? Eu aceito. Fiquei aqui com vontade de tomar, né, doutora Norca? Agora, queria saber se as crianças, elas podem tomar café, a partir de qual idade é recomendado? Estudos apontam que o café antes da adolescência não é recomendado. O café puro, né? Por quê? Porque seus componentes, e aí vem não só a cafeína, outros, né? Podem interferir com hormônios e causar, por exemplo, ou inativação, atrasa a puberdade, ou dependendo, aumenta a chance do ciclo menstrual alterado. Então tem alguns efeitos negativos, né? Além de que, como é uma bebida estimulante, então acaba também causando, né, aquela exagero de atividade, excesso de atividade. Que as crianças normalmente já têm, né? Eles já têm muita energia, né? Então, às vezes, vai potencializar e não deve ser muito interessante. O ideal, assim, é hábito na família ter o café, é gostoso, é perfumado, mas para as crianças que ainda não estão na fase de adolescência, aí eu seria o pingado ao contrário, é mais leite e algum pingadinho de café. Né? Não oferecer o cafezinho, né, que a gente está acostumado em casa mesmo, porque o uso contínuo, né, o consumo contínuo pode interferir, sim, com né, com o seu desenvolvimento, por assim dizer. E realmente existem hoje estudos que apontam que é bom ter cuidado. Legal. Bom, a gente vai para mais um rápido intervalo e no próximo bloco vamos falar dos estudos da relação do café com a prevenção de algumas doenças. Então, continue aí com a gente. O Saúde em Prática está de volta, hoje falando sobre uma bebida muito comum nas casas dos brasileiros, o café. E para nos esclarecer, recebemos aqui a Norca Beatriz Barrueto, que é nutricionista e professora do Instituto de Biociências da Unesp de Botucatu. Mas antes de prosseguirmos, você confere como o café pode contribuir com a prevenção e tratamento de algumas doenças. Começa agora o De Olho no Tratamento. Olá, meu nome é Leonardo Medeiros, sou médico neurologista, realizei meu mestrado na Unifesp em transtorno de movimento e hoje estou na Unesp em Botucatu realizando meu doutorado sobre doenças desmilinizantes. Hoje falaremos um pouquinho sobre o benefício do café na cognição. O café ele é um estimulante, tá? Ele ajuda então o paciente, a pessoa a melhorar o quadro atencional,
Ele ajuda também a melhorar a quantidade de serotonina e dopamina, que são neurotransmissores no nosso organismo, que melhora então o quadro do humor, melhora a atenção, ajuda na formação de memória, principalmente memória a longo prazo. Então o café ajudaria nesse sentido, de aumentando esses neurotransmissores, então ajudaria também para os quadros depressivos. Pacientes que têm depressão e nunca tomaram café não tem tanto benefício. A pessoa que já toma o café diariamente tem menos chance de ter depressão do que aqueles que não tomam o café, e não necessariamente um tratamento. A pessoa que toma o café, 2 a 3 xícaras de café por dia, ela teria uma proteção para a doença de Parkinson. Contudo, são estudos, não tem nada fidedigno ainda, então aquelas pessoas que têm déficit de atenção, dificuldade para focar, o café ajuda bastante nesse sentido. O grande problema, assim, o café também não é só benefício, o exagero do café também é complicado, então não é que o café vai ser a solução do déficit de atenção de qualquer pessoa, porque o abuso pode dar dor de estômago, pode dar batedeira, contudo é uma excelente substância natural que a gente tem, que, como eu disse, além do fato de ajudar no déficit atencional, melhorar a concentração, é um ato social também que todo mundo acaba se reunindo. Vamos tomar um café, conversar um pouco. Então isso é muito bacana do café também. Muito legal essas informações sobre os estudos de café que o Dr. Leonardo Medeiros, que já esteve aqui conosco, inclusive, nos trouxe. E a doutora Norca estava comentando aqui que tem algumas pesquisas relacionadas ao Alzheimer, né? Sim, devido a esses benefícios que ele tem, que o café tem, né, que a bebida tem no sistema nervoso, de melhoramento de memória, de atenção, pacientes com Alzheimer têm tido, né, estudos demonstraram que têm tido alguns positivos resultados em cima da doença que é degenerativa. Não quer dizer que a gente possa, digamos, prevenir, né? Mas vai demorar mais para aparecer, né, possíveis sintomas relacionados com perda de memória. Legal. Embora, é sempre bom dizer, né, em nutrição, em medicina, em ciência, o café sozinho não salva. Sim. Ele vai ter que estar associado com outros fatores, estilo de vida, exercícios, enfim, né, jogo de memória também, mas com certeza tem sim efeitos positivos na recuperação, né, de memória, principalmente em pacientes com Alzheimer. Que legal. Bom, agora, será que todo mundo pode consumir a bebida, doutora Norca? Tem algum grupo, de repente, que é recomendável não tomar o cafezinho? Bom, assim, recomendação de não ingestão exatamente só se a pessoa for sensível. Por exemplo, grávidas, né? Os primeiros meses gestacionais são muito complicados, porque existe, né, toda uma adaptação hormonal, então alguns alimentos começam a dar um pouco de repugnância, intolerância, e provavelmente o café seja um deles, porque além de dar irritabilidade no estômago, né, então a pessoa vai sentir enjoo e ainda vai ter um agressor. Então, pessoas que estão no início da gravidez ou que não estão tolerando o café tanto quanto toleravam antes, é bom evitar. Crianças, como a gente acabou de falar, pessoas que têm problemas de pressão, né, que tomam algum remédio, por exemplo, pessoas ansiosas que tomam calmantes. Se você toma café, você está dando um efeito contrário, né? Então, aí sim tem que tomar um certo cuidado com relação a esse público. No geral, população normal, ok, idade, ok, não tem problema nenhum. Café da vovó é tão gostoso, né? Tem que aproveitar. Tem que aproveitar. Agora, para quem não pode aproveitar esse prazer de tomar o cafezinho tradicional ali com cafeína, o café descafeinado é uma opção para essas pessoas? É uma opção, tanto é que ele tem perfume, aroma, sensação, o sabor é muito bom igual, então acaba sendo uma boa opção, né? E não tem, até alguns anos atrás tinha diferença de preço, hoje está quase elas por elas, então economicamente vale a pena também. Sim, legal. Bom, o Felipe, que nós conhecemos no primeiro bloco, aproveitou também essa reportagem e fez uma pergunta para a doutora Norca, então nós vamos ver. Queria saber se café sem coar, tipo café árabe, pode ser prejudicial à saúde. E aí? Então, o café sem coar poderia ser o café expresso ou o café turco, né? Quem já não lembra das novelas, né? Ou ler a sorte num café turco. Na borra, né? Na borra do café.
O café, alguns dos seus componentes têm também ácidos graxos, seriam lipídios, dos quais 2 deles estão relacionados com o aumento do teor de colesterol e do mau colesterol no sangue. Então, quando a gente não coa o café, a gente bebe esses lipídios. E aí, não digo um dia, 2, mas no decorrer da vida ou da frequência que a gente consome dessa maneira, sem filtrar, sem coar, né, no caso, nós estamos promovendo um possível aumento de colesterol no sangue. Em contrapartida, estudos, né, recentes apontam que o fato de você coar o café, né, e ele fica suspenso, essas substâncias ficam suspensas no coador, elas não passam para a bebida. O que passa seria o perfume, o sabor, que são substâncias antioxidantes responsáveis. E essas substâncias são benéficas ao coração. Então, estudos apontam que faz bem tomar café. Mas melhor que seja coado, então, melhor que né? seja coado. Um dado interessante, por exemplo, que na população mundial, a Suécia, ele é o maior consumidor de café não coado. E lá tem altos índices de doenças cardiovasculares associadas. Nossa. Mais uma vez eu volto a dizer, não é só o café, é o estilo de vida, enfim, mas Claro. na população foi um dado interessante, porque aqui no Brasil é coado, né? E a gente vê que quase nós não vemos assim trabalhos, sempre vamos estar encontrando mais uma correlação positiva do que negativa no consumo do café. Então eu prefiro coar. É isso mesmo. Bom, que legal, doutora Ana Marca, o nosso programa já está chegando ao fim. Como eu imaginei, foi um bate-papo muito gostoso. Então, muito obrigada aqui pela sua disponibilidade, pela sua presença. Foi um prazer, viu? Obrigada a vocês. Bom, e você aí de casa quer rever este programa? Basta acessar o nosso site. Lá você encontra todos os programas já exibidos. E eu te espero na semana que vem. Então, até lá. Tchau, tchau.